Os Estados Unidos estavam se expandindo pelo território da América do Norte. Sua economia era próspera. No sul, o algodão. No norte, a indústria. Mas a nova nação estava dividida. Numa terra onde todos os homens eram iguais, 4 milhões de negros americanos viviam como escravos. E isso estava dilacerando a nação. País dividido. Estamos em 1825. Pelo mundo afora, a era moderna nasceu. A Revolução Industrial chegou à América. No estado de Nova York, um canal estava sendo cortado pela terra selvagem. O Canal do Erie foi o maior projeto de construção do mundo ocidental em 4.000 anos. Com quase 500 quilômetros de comprimento, foi cavado à mão. Não havia um único engenheiro qualificado no projeto ou no país. Mas nada disso deteve os construtores do canal. Eu acho que o espírito da América é imaginação combinada com tenacidade. Existe uma forte ética do trabalho, uma maravilhosa liberdade de criação combinada com força mental e trabalho físico. Para mim, isso representa o melhor do espírito humano. Mas a natureza nem sempre colaborou. Deram com um paredão de pedra calcária de 20 metros de altura e havia mais 50 quilômetros de território virgem até os trabalhadores chegarem ao lago Erie. O canal ligou o Oceano Atlântico ao centro da América do Norte. Isso mudaria os locais e os motivos de fixação das pessoas e traria ao norte uma pujante economia global. O homem atrás do canal era o governador de Nova York, DeWitt Clinton. De família rica, ele não recuava diante de nada. Queria ser presidente dos Estados Unidos, mas governou Nova York por 20 anos. A América teve muitos líderes inspirados e DeWitt Clinton teve um sentido real da importância que Nova York podia ter para o país. A visão de Clinton era tornar o estado de Nova York rico. A imprensa achava o canal caro e uma perda de tempo e chamava o canal de Valetão de Clinton. Mas Clinton não pensava assim. É o trabalho mais estupendo, mais magnífico e mais benéfico que até aqui foi executado pela raça humana. Ser empreendedor é fazer coisas que você não sabe bem no que vão dar, nem como vai fazer, mas você tem um instinto, sabe o que tem de fazer. Esse pessoal teve a visão e agiu. 50 mil homens cavaram 8 milhões e meio de metros cúbicos de rocha. Muitos imigrantes irlandeses trabalharam nas equipes. David Gilroy ganhava 5 vezes mais do que em casa, mas o trabalho era perigoso. Só havia um meio de atravessar a escarpa de rocha: pólvora. Uma mistura altamente combustível de nitrato, carvão e enxofre. Em proporções erradas, pode matar. Só um trabalho era mais perigoso do que acender um pavio: voltar para reacendê-lo. Para aguentar, os trabalhadores bebiam. O uísque acalma os nervos e embota o cérebro. Um turista inglês se surpreendeu com a mistura de bebida e explosivos.
Os trabalhadores irlandeses eram tão imprudentes na vida que, ao sinal de uma explosão, simplesmente punham as pás sobre a cabeça. Quando você é criado na América, cresce com histórias de muito trabalho. E houve muitos imigrantes que morreram para construir esse país. Está no nosso sangue, está no nosso DNA como americanos. Não queremos que a vida deles tenha sido em vão. E habitualmente trabalhamos muito mais do que a média. Em 8 anos de escavação, houve quase 1000 mortes. O canal custou mais de 100 milhões de dólares de hoje. O canal foi aberto em 1825. 15 milhões de dólares de bens começaram a fluir por ele a cada ano. As aldeias ao longo do canal se tornaram cidades prósperas. O preço dos bens despencou. A fronteira foi inundada com novas mercadorias e exportava seus bens a novos mercados. A cidade de Nova York cresceu explosivamente. Wall Street se tornou um centro financeiro global. A cidade quadruplicou de tamanho e se tornou o primeiro porto do país. A explosão comercial criou tanta riqueza que em 1840 inventaram a palavra milionário. Hoje, 80% da população do estado de Nova York ainda vive a menos de 40 quilômetros do canal. Centenas de quilômetros a sul, uma pequena planta criava outro boom econômico: o algodão. Mas sua expansão plantará as sementes da guerra. O algodão tropical se deu bem nos estados do sul da América. Era fácil cultivar suas valiosas e macias fibras. Mas processar algodão era muito trabalhoso. Separar manualmente as fibras das sementes de 2 quilos de algodão bruto podia levar um dia. Uma patente simples registrada em 4 de março de 1794 mudou isso. O descaroçador de algodão. A automação do processo dividiu profundamente o país. O descaroçador transformaria não só a América, mas o mundo. O conceito de produção em massa, utilizando máquinas, explodiu por toda parte. Um trabalhador podia agora processar 50 vezes mais algodão por dia, e a produção se multiplicou no sul. Em 1830, a América produzia metade do algodão mundial. Em 1850, quase 3/4. Chamado de ouro branco, o algodão financiou um novo e luxuoso estilo de vida no sul. Em 1850, havia mais milionários per capita em Natchez, Mississippi, do que em qualquer lugar da Terra. O homem mais rico da cidade tinha 40 mil acres. O sul progredia, mas a riqueza se fazia a preço de escravidão. E o norte industrial era cúmplice do sucesso do sul. Ele lucrava com o algodão. E fechava um olho à escravidão. Os chamados pais fundadores, muitos dos quais tinham escravos, assumiram que a escravidão desapareceria. Abolida na Inglaterra havia 20 anos, foi posta na ilegalidade em toda a Europa.
Mas a explosão do algodão tornou a escravidão crítica para a economia do Sul. Os escravos ficaram 5 vezes mais valiosos do que antes da invenção do descaroçador. Muitas pessoas não sabem que a escravidão estava em declínio no Sul antes da invenção do descaroçador. Mas quando o descaroçador tornou o cultivo tão prático, as fazendas do Sul quiseram plantar o máximo possível. Mas a superprodução destruía a terra. Então, o algodão foi para o oeste, à procura de solo fértil, levando com ele a escravidão. As forças anti-escravistas do norte queriam manter a fronteira livre. Estava montado o cenário das primeiras batalhas da guerra contra a escravidão. Nos anos 1850, a explosão do algodão transformou a América. Mas era uma bomba relógio. O sul rural plantava o algodão e o norte industrial o transformava em tecido. E os dois lucravam. A explosão foi alimentada por uma nova máquina, o tear de tecido automático. O algodão bruto entrava e tecido pronto saía, tudo no mesmo local. Foi o nascimento da fábrica moderna. Lowell, Massachusetts, foi chamada a cidade das bobinas, uma cidade têxtil. Sua população explodiu de 200 pessoas em 1820 para 20 mil em apenas 15 anos. Mais de 1/3 da cidade trabalhava nas tecelagens e 85% da população eram de mulheres solteiras entre 15 e 25 anos. Harriet Robinson tinha 10 anos quando o pai morreu e foi trabalhar na tecelagem. De repente, me vi indo para lá e para cá em meio às máquinas de fios e carregando uma caixa de bobinas maior do que eu mesma. Era um novo modo de jovens ganharem dinheiro. O salário de Harriet ajudava a sustentar a família. Era a industrialização mudando a vida. As meninas fazem bom uso do dinheiro. Hipotecas são levantadas de propriedades, as casas são pintadas. As meninas ajudam a manter mães viúvas ou bêbados ou pais inválidos. Recebíamos $2 por semana e eu ficava orgulhosa quando era minha vez de recolher a caixa de bobinas. Quando as mulheres entraram para a força de trabalho nas tecelagens e fábricas de fios, eu acho que isso deu às mulheres uma oportunidade de serem levadas a sério quanto a ganhar a vida. E isso mudou muito o perfil da América. As tecelagens também revolucionaram o modo de vestir. Antes, a maioria das famílias fazia as próprias roupas. Agora compram roupas prontas e mais baratas. A moda ocidental substituiu o couro. Em 1850, a indústria de roupa masculina era a maior atividade fábril da cidade de Nova York. O que mais me dá orgulho de ser americano é o espírito de produtividade, o otimismo, a ideia de que o mundo não é um lugar ruim, que podemos usar a tecnologia para melhorar a vida. A moda não foi a única inovação saída das tecelagens. A tecnologia usada ali levará diretamente ao Vale do Silício. Os teares foram pioneiros no uso de cartões perfurados para produzir tecidos estampados. Cada furo do cartão mandava o tear usar um fio de cor diferente, uma decisão sim ou não. Era o código binário, base dos modernos computadores. O nascimento do computador começou nas tecelagens. Eu acho que em todo desenvolvimento importante na história da América, a tecnologia teve um papel fundamental. Apesar dos turnos de 12 horas, as fábricas ofereceram um novo mundo de oportunidades às mulheres. Passaram a ler mais, a falar mais e se educar. Ler livros no horário de trabalho era contra as regras, mas tínhamos livros nos aventais e nas cestas. E às vezes colávamos poemas no tear para decorar.
E juntas começaram a se fazer ouvir. Em outubro de 1836, as mulheres das tecelagens de Lowell reuniram-se para se organizar. Seu protesto contra a redução de salários foi uma das primeiras greves da história americana. E elas ganharam. O patrão da tecelagem recuou. As jovens mulheres dessa geração se tornaram professoras, escritoras e graduadas de faculdade. Harriet Robinson se tornará uma líder sufragista e fará petições no Congresso pelo direito de voto das mulheres. Suas reuniões secretas eram iluminadas por lâmpadas alimentadas por uma criatura extraordinária. O óleo de baleia a iluminava e, como qualquer novidade tecnológica transformadora, expandiu a liberdade humana. Criou um jeito das pessoas terem mais, fazerem mais, conseguirem mais. A descoberta do petróleo bruto demoraria mais 20 anos. Até lá, a América viveu de óleo de baleia. A indústria da baleia ajudou a inventar parte da Revolução Industrial e o clássico ambiente americano de trabalho de 24 horas por dia. Se você tivesse mais luz nos escuros dias de inverno, podia produzir mais, podia ganhar mais e podia impulsionar a economia. A indústria da baleia foi outra explosão econômica. Com até 180 toneladas e com mais de 30 metros de comprimento, uma só baleia podia produzir até 11 metros cúbicos de óleo. O óleo de baleia é usado até hoje pela NASA. O telescópio espacial Hubble funciona com ele. A indústria da baleia se tornou das maiores do norte, faturando 11 milhões de dólares por ano. Mas o custo humano era alto. Metade dos barcos baleeiros era perdido no mar. Poucos homens se arriscavam. Mas foi uma oportunidade para os afro-americanos. 20 mil escravos libertados e foragidos foram para os mares. Força! Força! John Thompson era escravo fugitivo. Tenho família em Filadélfia, mas com medo de ficar lá mais tempo, saí para pescar baleias, onde eu tinha menos chance de ser preso por caçadores de escravos. Força! A igualdade de oportunidades na caça à baleia era única. Força! Aqui, um homem de cor é conhecido e reconhecido como homem e promovido conforme suas capacidades e habilidades em fazer as mesmas tarefas do homem branco. À esquerda! A indústria da baleia oferecia a um ex-escravo como John Thompson possibilidade de ascensão econômica e social, de mobilidade e aceitação. De certa forma, mesmo no norte, esse não era um fato possível para os negros. Força! O homem da observação gritou: "Lá está ela!" Mas havia 4 baleias à vista, a não mais de 1000 metros de distância. Vamos pra lá! Os baleeiros usavam arpões de último tipo, inventados pelo ex-escravo Lewis Temple. A caça podia levar horas. A baleia só pode ser morta se atingida embaixo da nadadeira, que é um trabalho de habilidade e prática. Um monstro, terrível em sua fúria, capaz de reduzir o barco a pedaços com um só golpe de cauda. Mas até os perigos do mar eram preferíveis ao horror da vida de escravo. E uma terrível punição esperava qualquer escravo que se arriscasse a fugir. Em 1841, em Nova Orleans, o coração do comércio de escravos. Quanto? Era dia de leilão.
Na primeira metade do século XIX, mais de 500 mil escravos foram vendidos em leilão. Era um mercado de 2 bilhões de dólares para a economia do Sul. Desde a explosão do algodão, o valor dos escravos explodira. Os homens custavam mais de $1.000, as mulheres 800 e crianças 500 dólares. Solomon Northup, um educado homem livre do norte, foi raptado e escravizado. Você de chapéu, venha cá. Ele nos fazia levantar a cabeça, andar rápido para frente e para trás, enquanto clientes sentiam nossas mãos, braços e corpo. E nos mandavam abrir a boca e mostrar os dentes, exatamente como um jockey examina um cavalo que está para permutar ou para comprar. Cicatrizes nas costas do escravo eram vistas como evidência de incontrolável espírito de rebeldia e insubordinação. Tire a camisa. 90% dos afro-americanos eram escravos. 4 milhões de homens, mulheres e crianças. Criamos este país com todos tendo direito inalienável à liberdade e à igualdade, mas criamos um sistema de vergonhosa perseguição. Os escravos eram cevados para o leilão. Homens de pele escura iam para os campos, mulheres de pele clara para as casas. Vendedores mentiam sobre sua idade e tingiam o cabelo de escravos velhos. Para os donos de plantações, era como ir ao supermercado comprar açúcar ou farinha. Estavam tão insensíveis com a humanidade dos escravos que não os viam como seres humanos. Os compradores exigiam os escravos mais férteis para a reprodução. As mais caras eram virgens adolescentes de pele clara. O estupro era comum. Vamos ver os 3? Eliza ia ser vendida com os 2 filhos, Emily e Randall. Na Louisiana, era ilegal separar crianças de menos de 11 anos dos pais. Aquele. Vem cá, menino. Mas acontecia o tempo todo. Deixa eu ver os dentes. 140 anos é muito pouco no contexto da história. Então, para mim, é difícil crer que os negros não tinham direitos, que não eram tratados como humanos, eram tratados como animais. Por favor, não. Vá até ali. Rápido. Não. Minha vida. Minha vida. Não. Mais de metade das vendas em leilão separavam uma família. Você já teve 8 anos. Pensar em ser separado de sua mãe e de seu pai e ser vendido e nunca mais vê-los é um horror, é uma coisa terrível. Mas isso aconteceu em todo o Sul até o fim da escravidão. Minha oferta final. 700 por aquele homem. Certo. 900 por aquele. A mulher ali, $700. Por favor, meu filho, não! Vamos. Não! Vamos! Não! Já vi mães beijarem pela última vez o rosto de seus filhos mortos. Mas nunca vi mostra de maior desespero do que quando Eliza foi separada dos filhos. Vamos embora, vamos! A bordo de um trem indo para o norte, um escravo fugia. O risco de ser pego era alto. No máximo 1.000 homens e mulheres conseguiam por ano. As punições, em caso de captura, incluíam marcar a fogo, cortar o tendão de Aquiles e as orelhas. Frederick Douglass tinha falhado 2 vezes. Mas tinha mais chance do que a maioria de se passar por homem livre. Como só 20% dos escravos ele sabia ler e escrever. Mesmo no século XXI, estamos só a 3 ou 4 gerações de pessoas que nunca recebiam nenhum pagamento por seu trabalho.
Era contra a lei negro ler e escrever, era contra a lei ele se casar, era contra a lei dar seu próprio nome aos próprios filhos. Senhoras e senhores, por favor, vai para longe. Bilhete? Americanos negros deviam portar documentos provando que eram livres ou a quem pertenciam. Frederick Douglass levava papéis emprestados de um amigo. Bilhete. Mas ninguém tomava o tempo de olhar com cuidado. Todo o meu futuro dependia da decisão do cobrador. Alguém soltou a galinha. Esse é um dos momentos de maior ansiedade de toda a minha vida. Se ele olhasse bem o papel, não teria deixado de notar que era de uma pessoa muito diferente de mim. Frederick Douglass conseguiu chegar em Nova York em liberdade. Ele se tornará líder do movimento anti-escravista e até debateu com o presidente Lincoln na Casa Branca. Douglass será o negro mais famoso de sua época. Muitos escravos foragidos usavam uma rede de caminhos secretos chamados Estradas de Ferro Subterrânea. Harriet Tubman era sua operadora mais conhecida. Escrava foragida, ela arriscava a vida voltando ao sul inúmeras vezes para levar os outros à liberdade. Tubman faria qualquer coisa para evitar capturas, até silenciar bebês com ópio. Harriet Tubman foi o Moisés de nosso povo. Era uma mulher procurada e extremamente odiada pelos brancos do sul. Então, imagine ter saído da escravidão, ter escapado e ficar voltando. Ter essa coragem e ainda cuidar de outras pessoas, mesmo voltando ao inferno. O sul pôs uma recompensa por sua cabeça, mas nada a detinha. Nem uma recompensa de $40 mil. Vamos todos! Vamos! Mexa-se ou morre! Tubman foi uma das primeiras ativistas americanas pelos direitos civis. Frederick Douglass e Tubman ameaçavam tudo em que o Sul acreditava. Dezenas de milhares de escravos tinham de lidar pela primeira vez com o fato de que essas pessoas iam se rebelar. Ela foi muito mais eficiente como símbolo que eles receavam do que pelas centenas que salvou. Quase 60 mil escravos escaparam, uma perda de mais de $50 milhões para seus donos. E a crescente oposição à escravidão quer dizer que o Sul terá de lutar para manter seu estilo de vida. A batalha pela alma de uma nação tinha começado. Em meados do século XIX, a América entrou no mundo moderno. Em 20 anos, virão os jeans leves, a goma de mascar e o cachorro-quente. Mas a nação estava ideologicamente dividida entre Norte e Sul.
A escravidão se tornou não só um problema político ou econômico, mas um problema moral também. E esse problema dividiu o norte do sul nos anos de 1850. Em setembro de 1850, uma nova lei anti-escravos fugitivos trouxe a brutalidade da escravidão do sul para o norte. Nenhum afro-americano estava a salvo nos Estados Unidos. Senhores, isso é um erro. Esse é o meu negócio. Eu sou alfaiate, esta é a minha cliente. Eu sou livre, eu não sou escravo, senhores. Uma lei para escravos fugitivos significava que, se você fosse escravo e conseguisse fugir para o norte, seu amo podia vir pegar você. E você não tinha recurso. Vamos! Aqui! Aqui! E não era só isso. Se fosse um negro livre, você podia ser vendido de novo. Você vem comigo! A procura por escravos fugitivos virou uma caça às bruxas. Uma simples acusação condenava um afro-americano fugitivo ou livre. Os magistrados federais recebiam $10 para declará-los escravos e apenas 5 para libertá-los. A nova lei causou indignação. Jornais abolicionistas espalharam a notícia pelo norte. Em 1852, o romance A Cabana do Pai Thomas, de Harriet Beecher Stowe, uma desconhecida dona de casa, tornou-se o livro mais vendido do século, depois da Bíblia. Sua mensagem apaixonadamente anti-escravista tocou especialmente as mulheres, muitas politizadas pela primeira vez. A escravidão era o problema do momento. O norte começou a ver as intenções. Não queriam manter a escravidão só no sul, queriam levá-la para o oeste e fazer dos Estados Unidos um país escravagista. Enquanto novos colonos assumiam os territórios da fronteira, cada um se tornou um campo de batalha. No Kansas, um protesto pacífico degenerou em violência. Cidades foram aterrorizadas, lojas roubadas, propriedades incendiadas. Nem o norte nem o sul recuaram. Um homem não se detinha por nada para abolir a escravatura. John Brown se tornou um herói popular do norte e um terrorista para o sul. Ele se dizia um instrumento eleito por Deus, e nada o detinha na defesa de sua causa. John Brown é uma figura controvertida sobre quem qualquer coisa que se diz é verdade. Foi um terrorista, em palavras modernas. Foi um revolucionário. A divisão entre norte e sul era uma chaga aberta. O Kansas sangrou 2 anos. Mais de 200 pessoas foram mortas. A América estava a caminho da guerra. A América foi construída sobre uma série de falhas e uma delas, claro, foi a escravidão e a liberdade. E essa falha tinha de ser enfrentada. No sul, a escravidão era um estilo de vida, mesmo para quem não tinha escravos. Forças anti-escravistas do norte ameaçavam o que muitos encaravam como seu direito. Ainda em muitos lugares da América, o grande orgulho de ser sulista e confirmar a atitude sulista original. Acho que se agarravam à ideia de que a escravidão era um direito e um estilo de vida, mas é uma mancha na nossa história. A irritação no sul crescia a cada dia. O norte se dizia moralmente superior, mas também enriquecia com o algodão. Todo mundo concordava que uma crise estava em curso. Nem todos sabiam que a crise podia evoluir para uma guerra civil,
Mas todos entendiam que um acerto de contas entre o sul escravagista e o norte livre ia acontecer. Em outubro de 1859, as ações do radical abolicionista John Brown fizeram a crise crescer. Ele planejou levar a luta ao coração do sul e preparou a captura do arsenal de Harper's Ferry, Virgínia. Era o maior arsenal de armas do sul. 20.000 rifles, mosquetes e pistolas. Brown queria armar os escravos e liderar uma rebelião. Lutando a seu lado estavam 5 filhos, todos dispostos a morrer pela causa. O arsenal não era muito vigiado. Entrar foi fácil. Mas o plano de Brown dependia da adesão de escravos à luta. Ele precisava de um pequeno exército para carregar tantas armas. Sem o reforço de escravos, a missão era suicida. Quando a notícia se espalhou, as pessoas da cidade atacaram o arsenal. Nenhum escravo sequer seguiu Brown e seus homens. Apanhado, foi forçado a fugir. Quero libertar todos os negros do estado. Tenho a posse de armas americanas. E se os cidadãos interferirem comigo, a cidade será queimada e sangue derramado. Em 1859, o abolicionista radical John Brown tentou inspirar uma revolta escrava. Nenhum escravo aderiu a ele e acabou cercado. Os fuzileiros navais chegaram de madrugada e invadiram o arsenal, comandados pelo coronel Robert Lee. Brown e seus homens decidiram lutar. Os soldados os venceram. Mas isso foi só o começo da luta contra a escravidão. John Brown sobreviveu e foi capturado. Mas seus filhos morreram. Seu julgamento comoveu o país. Acusado como criminoso, ele pôs a escravidão em julgamento. Brown foi condenado por traição e sentenciado à morte. Um terrorista no sul, um mártir no norte. Foi executado em 2 de dezembro de 1859. Enquanto o país se preparava para eleições presidenciais em 1860, muitos temeram pela sobrevivência da nação. Eu, John Brown, tenho certeza agora de que os crimes desta terra culpada só poderão ser purificados com sangue. Em Chicago, em 18 de maio de 1860, um improvável candidato venceu a indicação para a presidência pelo Partido Republicano. Abraham Lincoln só era conhecido por ter perdido 2 eleições para o Senado. Lincoln odiava a escravidão, mas estava desesperado para manter a nação unida. O que eu admiro em Lincoln são suas convicções. Ele foi muito fiel a elas numa época em que não era popular ser desse jeito, especialmente se tratando de negros. Ele foi bem fiel às suas convicções. O país foi às urnas em 6 de novembro de 1860, com muita coisa em jogo. Lincoln foi eleito presidente de uma nação à beira da guerra civil.
Vamos! Vamos queimar esse homem! Convencidos de que ele aboliria a escravatura, o Sul se rebelou e os estados sulistas ameaçaram deixar a União. O Norte apoiava Lincoln, mas em cidades do Sul, como Atlanta, os jornais falavam em guerra. Vamos lá! Queime! É isso! Não deixe nada! Que as consequências sejam quais forem. Que o Potomac se tinja de sangue humano e a Avenida Pensilvânia fique atapetada de corpos mutilados. Mas o Sul jamais se submeterá à humilhação e degradação representados pela posse de Abraham Lincoln. O Sul sabia que Lincoln ia vencer e que seria simplesmente uma questão de tempo antes de haver uma secessão. O Sul não queria ser parte da União com Lincoln na Casa Branca, mas enquanto se preparava para assumir, Lincoln estava determinado a evitar a guerra civil. Lincoln não gostava de escravidão. Ele não via qualquer tipo de congruência com todos os homens são iguais. Ele tinha feito um discurso bem antes de ser eleito sobre por que isso era importante para ele. Mas a ideia foi crescendo e quando ele foi eleito, foi a gota d'água para o Sul. Em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul se declarou independente da União, logo seguida por 10 estados escravagistas. Quando Lincoln celebrou a vitória, a sombra da guerra cobria a América. Em fevereiro de 1861, poucas semanas antes da posse, nasceram os Estados Confederados da América. O principal objetivo de Lincoln era salvar a União, para depois tratar da escravidão, mas logo de início ele teve de tratar da União e também da escravidão. Lincoln recebeu sua primeira ameaça de morte antes de tomar posse. Ele guardou todas em uma pasta chamada assassinato. A caminho de Washington, ele usou um disfarce, por segurança. Para evitar a guerra, ele propôs um compromisso. O próprio Lincoln explicou seu argumento. Admitia a escravidão onde existia, mas não a deixaria se expandir. No dia de sua posse, relutantemente, Abraham Lincoln prometeu que os estados com escravos poderiam permanecer com eles. Mas já era tarde demais. Um virtual estado de guerra já existia. O Sul mobilizou um exército de 800 mil homens contra o da União, que tinha 2,5 milhões. 5 semanas depois, aconteceram os primeiros tiros entre os estados. A Guerra Civil será a mais mortífera da história americana. Nos 4 anos seguintes, mais vidas serão perdidas do que em todas as outras guerras americanas somadas.